Olá, atividade do MS. Meu nome é Mauro. Olá, pessoal. Meu nome é Adriana. Que bom estarmos juntos novamente. Nesse sábado, às 16 horas, estamos nos reunindo através desta plataforma virtual. Interessante, porque a palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, que debaixo do céu e sobre a terra há tempo para todas as coisas. E o verso 5 diz que há tempo de abraçar e tempo de se conter. Então, estamos vivendo um tempo de se conter nos abraços, mas não na comunhão. Deus tem ministrado aos nossos corações e estamos crendo numa retomada lenta, mas gradual, passo a passo. Enquanto isso, estaremos ligados, conectados, com fé e esperança, através dessa plataforma. Na sequência, nós vamos ter um momento de louvor e depois uma mensagem do nosso querido pastor Tércio, que certamente vai falar aos nossos corações. Fique ligadinho aí conosco. Olá, querida igreja amada, né? Essa igreja querida de homens e mulheres mais maduros, nosso grupo Maturidade, que gostoso a gente poder estar aqui. Eu sou o Tércio,
É uma alegria para mim poder repartir com vocês a palavra de Deus nesse tempo. Uma pequena meditação para trazer esperança para você, encorajar você a seguir em frente, né? Só quero manifestar antes da palavra ainda que como igreja, né, Monte Serrar, vocês estão nas nossas orações, dia e noite. Temos clamado a Deus para que Deus guarde vocês, para que Deus possa estar protegendo em meio a todo esse cenário do Covid, né, esse tempo de restrição, de estarem mais reservados, evitando sair. Muitos de vocês não têm podido, têm saído, tido contato externo, outros têm conseguido manter isso um pouco mais nesse tempo se resguardando. E a nossa oração é que, seja qual for a circunstância, Deus esteja livrando-os do mal. Tem sido momentos desafiadores para todos nós, não só para você, né, para seus parentes, para nós, para o Brasil, para o mundo. Estamos todos intercedendo uns pelos outros, mas de maneira especial, como pastores, né, nós queremos que você saiba que você está nas nossas orações, vocês estão diariamente no nosso clamor ao Senhor, para que Deus possa livrá-los de todo mal. Eu queria trazer uma palavra hoje que está lá em Eclesiastes, capítulo 8. Ele fala sobre o sofrimento do homem, e é um texto bastante importante para nós, porque ele vai trazer uma série de razões porque nós sofremos. E num momento como esse, em que a gente tem percebido tanta dor, tanto sofrimento, olhar para o texto bíblico e tentar identificar quais são as razões do sofrimento, e depois, mais do que isso, como é que, enquanto idosos, pessoas mais maduras, a quem Deus tem dado sabedoria, né? E nós cremos que Deus tem te tornado um homem, uma mulher cada vez mais sábios no Senhor. Como é que a gente lida em meio a esses momentos de sofrimento? Então o texto diz assim, olha só, o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. E ele vai falar sobre esse peso causado pelo sofrimento, descrevendo as razões do sofrimento. E no versículo 7, então, Eclesiastes 8, versículo 7, diz assim: visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Então, a primeira parte do nosso sofrimento tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que nós desconhecemos o futuro, de que nós não temos conhecimento sobre o que vai acontecer amanhã, e ele diz isso, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Quem diria, né, 1 ano e meio atrás, que nós estaríamos vivendo uma situação como essa, que o mundo seria abatido por um vírus, e que esse vírus lá na China chegaria a tantos lugares, chegaria ao Brasil e alcançaria o mundo inteiro, e que teríamos tantas e tantas dores, separações familiares, por mortes, por perdas repentinas, e hoje vendo o drama, num cenário de que isso abateu as nossas famílias, os nossos lares, e não tem idade, não é apenas situações numa situação, não é, de maturidade, mas jovens estão morrendo, né? Crianças, estamos vivendo dramas terríveis. Então o sofrimento passa muito por isso, não conhecer o futuro. Então as perguntas atuais de hoje são sobre o amanhã. Por exemplo, até quando isso vai durar? Quanto tempo mais teremos que ficar no isolamento social? Quanto tempo mais teremos que nos proteger? Então uma das razões por que sofremos, o texto vai dizer aqui, é que o sofrimento de um homem pesa muito sobre ele, visto que ele não conhece o amanhã, não conhece o futuro. Então essa é uma das razões, o desconhecimento sobre o que vai nos acontecer amanhã. Ele continua dizendo que esse sofrimento, está lá no versículo 8, tem a ver com o fato de que ninguém tem o poder de dominar o próprio espírito. Opa! No meio de todo esse momento, nós temos tido reações inesperadas. Nós temos visto pessoas reagirem de forma inesperada.
Nós temos percebido, né, pessoas em desespero, nós temos percebido pessoas angustiadas, sofrendo com medo da morte. Nós temos visto pessoas que estão desistindo de viver só pelo pavor. E é isso que o texto está dizendo aqui, que pesa muito sobre o homem esse sofrimento, porque ninguém tem o poder de dominar o espírito. É aqui eu queria dizer para você que um dos grandes privilégios de nós conhecermos a Jesus é que a Bíblia diz que quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. E o fato do Espírito Santo habitar em nós, ele nos gera a oportunidade de que a nossa vida produza fruto. Esse fruto é fruto do Espírito, né? E ele vai falar sobre amor, alegria, paz, paciência, benignidade, fidelidade, domínio próprio, e ele vai falar de um desses que ele fala a mansidão. Né? É interessante, domínio próprio, ele vai falar lá, são características que nos ajudam a dominar o espírito, muito mais numa circunstância como a que estamos vivendo. Então eu quero dizer para você que um dos presentes de Deus para nós é o fato de que com o Espírito Santo de Deus nós podemos dominar o espírito. Então, hoje, o pavor, né, é fruto dessa situação em que o homem muitas vezes não consegue dominar o seu próprio espírito. O medo, a insegurança, todas essas coisas vão tomando nosso espírito e vão nos levando a atitudes sem domínio. Então, o sofrimento é fruto disso, de não conhecer o futuro, de não poder dominar o seu próprio espírito. Isso nos leva muitas vezes à desesperança, né? Mas lá no versículo 8, capítulo 8 de Eclesiastes, versículo 8b, ele continua dizendo assim, olha, nem tampouco tem poder sobre o dia da sua morte. Então, as razões do sofrimento do ser humano passam sim pelo fato de não conhecer o futuro, de não dominar o seu próprio espírito, mas também por não poder controlar o dia da sua morte, é o que o texto está dizendo aqui. Né? Como seria bom se nós pudéssemos saber quando é que Deus vai nos chamar. Na verdade, usei essa frase, como seria bom se nós soubéssemos o dia, né, da nossa partida, mas eu quero ser bem franco com você, eu acho que não seria bom não. Eu acho que nós não saberíamos lidar com a vida se o dia da nossa partida já tivesse sido revelado para nós. Então, como viver essa vida? Não sofrendo diante das circunstâncias adversas. Primeiro é confiando que a nossa vida passada, a nossa vida presente, a nossa vida futura, ela está nas mãos de Deus. E que, portanto, eu vou viver esse dia como se fosse o meu último dia. Não na perspectiva de medo da morte, mas na perspectiva de poder viver, sim, de tal maneira que Deus seja glorificado cada dia que eu estiver aqui na terra. Então, o fato de eu e você não sabermos o dia da nossa morte não poderia atingir você e eu, mas deveria nos impulsionar para que nós pudéssemos procurar, sim, aproveitar cada oportunidade desses dias que o Senhor nos concede aqui na terra. Mas ele continua dizendo, o sofrimento do homem é não conhecer o seu futuro, é não poder dominar o seu próprio espírito, é não controlar o dia da sua morte. E lá no versículo 8 do capítulo 8 de Eclesiastes, na parte C, diz assim também, e nem o sofrimento é por ele não poder escapar dos efeitos da guerra. E agora eu vou trazer, ao invés de guerra, eu vou usar uma outra palavra que pode ser usada aqui no texto. Das catástrofes. Nós não podemos nos livrarmos das circunstâncias tão terríveis que abatem o ser humano, a história, a humanidade, como esse momento. Todos nós estamos vulneráveis ao Covid. Todos nós. E o texto diz que isso gera sofrimento. O fato de que nós não vamos escapar dos efeitos. E às vezes o efeito, querido, que você e eu vamos enfrentar não é necessariamente da nossa própria morte, né? Ou da morte de um filho, de uma filha, mas é o próprio drama que a sociedade está.
é a própria circunstância emocional em que a sociedade se encontra. E, naturalmente, isso pode atingir a minha casa, pode atingir a nossa família. Nós estamos vivendo um tempo, sim, de absolutamente instabilidade no mundo. E essa instabilidade, eu não sei se mesmo vocês, já idosos, com uma certa maturidade de vida, já enfrentaram antes. Talvez aqueles que passaram pelo cenário das guerras mundiais podem ter alguma repercussão próxima àquilo que estamos vivendo hoje, mas o texto vai dizer que o sofrimento passa muito pelo fato de que nós queríamos nos livrar dos efeitos da guerra, das catástrofes de um Covid-19, e nós não vamos escapar. Nós estamos já colhendo efeitos desse cenário dramático que o mundo está passando. E por último, ele vai dizer que o sofrimento do homem passa também pelo fato de ele não escapar da maldade que o cerca. O texto diz assim, eu vou ler agora o texto inteiro, olha só. Porquanto o sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Visto que, aí ele começa a dar as razões por que nós sofremos. O homem não conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer amanhã? Segunda razão, ninguém tem o poder de dominar o seu próprio espírito. Terceira razão, nem tampouco tem poder sobre o dia da sua morte, e nem de escapar dos efeitos da guerra, e nem mesmo da maldade, nem mesmo a maldade livra aqueles que a praticam. Quer dizer, nós temos o cenário de que no meio de tudo isso também, desses dramas naturais do que já estamos enfrentando, nós temos ainda a maldade que nos cerca, que continua, muitas vezes nos atingindo. E muitos de nós, por medo, de não escaparmos dessa maldade que nos cerca, nós também sofremos. Então, esse texto vai trazer essa realidade, o que o sofrimento pode provocar dentro de nós. Eu não sei o que esse momento tem gerado dentro de você, mas eu quero agora te chamar a atenção nesse texto para aquilo que é mais importante, que é o coração da sabedoria, como vai se relacionar com o sofrimento. Como um homem maduro, uma senhora madura, vai lidar com todo esse drama que o sofrimento traz sobre nós. Venha então para nós aquele presente de Deus para você e aquele presente de Deus para mim que traz esperança. Olha só, capítulo 8 de Eclesiastes, versículo 5, parte B, diz assim, pois o coração do sábio saberá a hora e a maneira certa de agir, porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Então, como lidar com esses cinco aspectos do sofrimento, de tal maneira que a gente possa seguir em frente com esperança? Então, vamos lá? Esse texto diz que o coração de um homem sábio, de uma mulher sábia, em primeiro lugar, parte B do versículo 5, diz assim, sabe a hora certa de agir. Nós temos orado por você, para que Deus possa te conduzir nesta sabedoria, de tal maneira que você saiba a hora certa de agir. Mas não apenas isso. A parte C do versículo 5 diz assim, sabe também a maneira certa de agir. Não apenas a hora certa, mas o como agir. Como agir de uma maneira que vai produzir bênção sobre aqueles que nos cercam. Vó, os seus netos, os seus filhos precisam da sua sabedoria e Deus tem para conceder para você, para que você possa na hora certa agir e agir da maneira certa. E por último, a parte 6 desse versículo aqui, capítulo 8, versículo 6, a parte C, diz assim, que também ele saberá a hora certa de agir, a maneira certa de agir para cada situação. Então, um homem e uma mulher maduros, sábios, eles conseguem discernir as situações da vida para que eles possam, então, agir na hora certa e da maneira certa. A nossa oração hoje é que você
querido e querida da maturidade possam clamar a Deus por essa sabedoria. Possam entender que Deus é a fonte da nossa sabedoria. E que em Deus, você, homem, você, mulher, buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor na sua palavra, Deus vai encher vocês de sabedoria para que vocês saibam a hora certa de agir, a maneira certa de agir e discernir as situações em que cada um de vocês estão vivendo, para que vocês possam aí sim tomar decisões que vão glorificar a Deus e abençoar aqueles que estão à volta de vocês. Nós cremos que o Senhor é com vocês. Nós cremos que o Senhor responde às orações. Nós cremos que Deus derrama dessa sabedoria. E nós queremos então hoje orar com você e pedir que Deus te encha de tudo aquilo que Ele tem para te entregar, para que você possa, ser um abençoador, uma abençoadora, e que não seja tomado pelas dores do sofrimento, mas que se levante como um guerreiro, como uma guerreira de oração, cheio da sabedoria de Deus para esse tempo e para abençoar aqueles que te cercam. Podemos orar assim? Quero orar nesse momento. Coloca a tua mão aí no teu coração, onde você está, e repete essa oração comigo. Diga isso: querido Deus, obrigado porque tu me alcanças aqui onde eu estou, neste momento, Senhor. E que em meio a este tempo difícil, onde tantas coisas tentam tomar o nosso coração e tirar a esperança, e tirar, ó Deus, a alegria, roubar o ânimo, nós recebemos sim uma palavra de esperança, de que, Senhor, ainda que nós não saibamos muito do futuro, ainda que não tenhamos controle sobre o dia da nossa morte, ainda que não possamos escapar das tragédias, Deus, nós podemos sim ser homens e mulheres sábios que recebem de Ti sabedoria, para que possamos saber agir na hora certa, saber como agir e discernir as circunstâncias em que estamos vivendo, para que possamos não apenas ter esperança, não apenas seguir em frente, mas abençoar nossos filhos, nossos netos, vizinhos, amigos, para a glória de Deus. Pai, eu oro agora que o Senhor encha o coração desses homens e dessas mulheres, nossos avós, nossos bisavós, nossos pais, Senhor, para que eles, cheios do Teu Espírito Santo, possam seguir firmes em frente para a honra e para a glória do Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro agora também pelos enfermos. Eu oro por aqueles que estão enfrentando a enfermidade, que estão enfrentando grandes desafios, não apenas a nível de Covid, aqueles que estão em hospitais agora, aqueles que estão, ó Deus, desanimados. Senhor, visita-os, Pai. Tira aqueles que estão entubados, Senhor. Tira aqueles que estão em condições de desespero. Tira aqueles que estão abatidos nas suas camas agora. Levanta no poder do Teu Espírito Santo, Pai. Faz um verdadeiro milagre. Traz esperança para esses corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um beijo da Igreja Batista Monte Serra, um beijo do Técio, da Martinha, Laila Radassa. Amamos vocês. Um beijo de todos os pastores. Que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida, da nossa igreja. Amamos vocês. Olá, estamos de volta. Que especial a forma como o Espírito ministra os nossos corações através da sua palavra. E a gente fica, depois dessa ministração inspirada que o pastor Tércio compartilhou conosco, com aquelas duas perguntas, O que Deus falou e o que vou fazer a respeito disso? Que o Espírito Santo te instrua e continue falando ao teu coração. Amém. E na sequência, nós vamos ter agora um momento formativo, que vai ser com a nossa querida Veri. Então, é um assunto que está na boca de todos. Fique ligado. Olá, equipe da Maturidade. Nós estamos aqui novamente para trazer uma dica de saúde bucal. E hoje nós vamos falar do enxaguante ou enxaguatório bucal. Ele deve ser utilizado sempre após as escovações, pelo menos 2 vezes por dia.
E uma dica bem importante que eu trago para vocês é que na escolha, quando vocês forem adquirir um enxaguante bucal, deem preferência para um enxaguante que não tenha álcool na sua formulação, pois o álcool presente em muitos enxaguantes, ele acaba agredindo a mucosa, a parte interna da sua boca, a gengiva, causando aquela sensação de queimação e uma refrescância momentânea. Isso é causado pelo álcool na formulação. Esse álcool não traz nenhum benefício, pelo contrário, ele agride as restaurações, ele agride o material das próteses que muitos pacientes possuem. Então a gente diz assim, dentro da escolha do enxaguante, das múltiplas marcas que existem no mercado, use a marca da sua preferência, mas dê atenção a que não tenha o álcool na formulação do enxaguante. O enxaguante ele pode ser usado todos os dias, 2 vezes ao dia, depois do almoço e depois da escovação da noite, e principalmente após a escovação da noite, porque quando a gente dorme todos os dias à noite, o nosso fluxo de salivação diminui, a gente saliva menos porque nós estamos dormindo. E as bactérias oportunistas que não foram retiradas na escovação e no uso do fio dental se aproveitam e atacam a nossa estrutura dental, causando até mesmo a cárie. Então o enxaguante vem complementar fazendo o controle dessas bactérias que são oportunistas no nosso meio e saúde bucal. Tá bom? Fica essa dica para você e a gente se vê num próximo momento. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Eis os Teus caminhos, eis Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, e tudo que pedimos infinitamente mais, do que tudo que sentimos infinitamente mais, do que tudo que desejamos infinitamente mais, do que tudo que nós cremos